Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a última mensagem que completa aquela pregação extraordinária, cheia de poder que aquele homem cheio do Espírito Santo falava, aquela mensagem que convertia milhares e que ser pregada realmente para homens cheios do Espírito Santo, na forma correta, né, falando desses pilares principais, converteria até agora milhares de pessoas, como aquela igreja fazia, né? Então é a graça. Hoje falei sobre a graça, né? E para falar sobre a graça, eu queria ler com você a definição da graça que mais me pertence, não? Então, é um favor imerecido, significa que as bênçãos e o amor de Deus são recebidos sem que tenhamos qualquer mérito ou direito a eles. É um dom gratuito, um ato de bondade divina, especialmente em relação à salvação e perdão, que não poderiam ser conquistadas por boas obras ou méritos humanos. Então, a graça de Deus, a bondade de Deus, levou ele a sacrificar o filho dele na cruz, porque o mundo, a humanidade, pudesse se reconciliar com ele, né? Então, é muito forte o que Deus fez para nós, né? Então, a gente não pode falar sobre a graça sem falar da lei. É impossível, né? Então, a gente sabe que a gente está debaixo da graça, né? Onde está escrito isso? A gente pode ver isso em Romanos 6,14, quando Paulo fala na carta aos Romanos, porque não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Infelizmente, eu tenho visto, eu que frequentei também o sistema religioso, mas também nas outras pessoas, que as pessoas estão continuando a viver na lei. Mas o que era a lei? Era uma série de regras e princípios, eram 63 princípios, na verdade, 10 mandamentos e 63 princípios, que Deus deu a Moisés, né, para ser como tutor, né, para o povo de Israel, para que o povo de Israel se comportasse de uma forma que poderia ser agradável a ele, que podia ser agradável a Deus, né? E Deus estabeleceu essas regras, colocou essas regras, deu essa regra para Moisés, com padrões muito elevados que uma pessoa não podia cumprir para completar, era possível. Por isso a necessidade que Jesus chegasse para cumprir essa lei, né? Então é triste ver que as pessoas ainda estão continuando a viver na lei, né? Tentando respeitar essas regras e princípios, um sistema religioso de uma forma, outro do outro, né? Mas viver pela graça, poucas pessoas estão fazendo isso, porque a graça é estritamente, né? É extremamente, intimamente ligada ao homem, né? Então, a graça veio porque Jesus cumpriu a lei, né? Onde está escrito que ele cumpriu a lei? Romanos 10,4. Porque o fim da lei é o Cristo. Então, Jesus cumpriu a lei, essa regra, esses princípios, para que a gente não tivesse que cumprir esses princípios. Ele nos chamou esses princípios. Ele nos chamou a viver para outro princípio. Ele começou uma nova era, através da morte dele. Ele quer que a gente viva assim, a graça. Viver pelo amor dele, com o amor será na troca dele. E a gente, infelizmente, não tem visto muito isso ao nosso redor. Quanta pessoa você vê que ama realmente o próximo, que se importa realmente, né, com aquele amor será na troca? Você vê poucas pessoas entre os cristãos que fazem isso. O problema é que, por isso que o mundo está nesse caos, né? Os cristãos não estão fazendo uma diferença substancial, né, nesse mundo. Isso é verdade, né? Então, a gente só foi chamado a viver pela graça, né? Se a pessoa tem o amor de Deus dentro dela, isso pode vir só através, por seu fruto do Espírito, através da intimidade, relacionamento com Deus, né? As pessoas não matarão, as pessoas não roubarão, a pessoa não assassinará, a pessoa não mentirá, né? Só se a pessoa conseguir viver esse amor incondicional de Deus. Isso é claro que depende de uma entrega total, né? A pessoa querer fazer a vontade de Deus acima de tudo, né? Então, se você está vendo esse vídeo, né, não é por acaso. Você é um escolhido, você foi chamado a viver para Deus pela graça e pelo amor de Deus, não a respeitar regras. Até porque se você quiser respeitar regras ou tentar respeitar regras, você não vai conseguir. E vai ser culpado por todas. Onde está escrito isso? Em Tiago 2,10 está escrito isso. Você não vai conseguir cumprir ele por completo. Você foi chamado, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, a viver pela graça. A amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a si mesmo, né? Por causa desse sacrifício, por causa desse ato de bondade, você vai ter a possibilidade de viver o reino de Deus nessa terra, viver o amor de Deus nessa terra. A ser amor e a espalhar o amor de Deus nessa terra. Mas é claro, né? Se uma pessoa, por exemplo, me perguntar, então, a gente vai fazer o que na igreja de quatro paredes? Entendida como lugar. Apesar que a igreja não é mais o lugar, somos nós, né?
como fala em Atos, que Deus não habita mais em templo feito do mão dos homens, não habita mais em templo de Deus. Está escrito na Bíblia. E também a mulher samaritana, quando fala que não será mais um templo, ou será mais um monte onde você me adorará, mas no Espírito, em verdade, através do seu coração. Então, ele poderá falar para mim, então vamos pregar o quê? Só essa mensagem na igreja? Claro que sim. É só essa mensagem que tem que ser pregada. E você não tem que ficar trancado numa igreja, em um lugar, porque a igreja somos nós, não é mais um lugar, como Atos fala. Né? E como Satanás tem conseguido fazer crer aos cristãos que igreja é lugar, não somos nós. A gente teria que, em vez de ficar trancado no lugar, espalhar o amor de Deus, espalhar a graça de Deus pelo mundo. Né? Aquela igreja primitiva era tão poderosa porque se reunia, não sempre no mesmo lugar, não sempre no mesmo horário. Você pode ver na Bíblia que não tem relato nenhum, né, que ele fazia isso. E também relato que ele pegava 1 Samuel, Abraão, Jó, não fazia nada disso. A pregação dele era centrada nesses 4 princípios. Era só pregada isso. Então, por isso que na igreja de 4 paredes você vai ver que as pessoas têm sempre que inventar algo para dar um pouco de pimenta na igreja, entre aspas, né? Aí um dia bota o negócio emocional, outro dia bota o psicológico, negócio de prosperidade emocional, financeira, etc, etc. Não sabe do que falar e tem que achar alguma forma de as ovelhas ficar perto, não se desperder. Porque que quer realmente viver Cristo são poucos. Então Deus tem me falado também de algumas características que esses pregadores que falavam dessas mensagens, dessa única mensagem que converte, havia, né? Tinha. Né? Porque não adianta uma pessoa falar uma mensagem, né? A palavra de Deus não volta a fazer. Claro que não é que não adianta, né? É importante falar dessa mensagem, mas é mais importante também, é muito importante também viver essa mensagem, viver o Cristo, né? Então, não adianta falar, como eu já ouvi pessoas falando que Jesus te ama, depois viver mal na sociedade, fazer coisa ruim na sociedade, no bairro onde você mora, absolutamente. A pessoa que prega essa mensagem tem que ter os frutos do Espírito bem visíveis, né? E tem que ter várias características também. Deus tem me livrado quais? Eu iria compartilhar com vocês nos próximos vídeos, né? Que é muito importante também quem é que prega essa mensagem. Não só a mensagem, que é fundamental, claro, mas também aquelas pessoas, a importância daquelas pessoas, das pessoas certas pregar essa mensagem. Né? Isso é o que Deus tem me revelado. Então, viva pela graça, viva pelo amor de Deus. Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Deus te chamou a não respeitar mais regras, mas viver pelo amor dele, pela graça dele. Através da graça dele, você vai poder fazer isso. Né? Então, isso é o que Deus tem me revelado. Se você tem no coração de compartilhar essa mensagem, compartilhe. Um abraço a todos. Até a próxima.